Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Meu nome é Vitor, eu sou casado com a Tereza, somos pais da Ana Carolina e da Ana Clara, participamos aqui do Raio de Luz já faz acho que uns 4, 5 anos, somos do Ministério das Famílias, e eu venho nessa noite partilhar um pouco daquilo que o Senhor quer falar, daquilo que Ele mostrou, daquilo que Deus preparou para nós nessa noite. E eu começo fazendo umas perguntas para você pensar, você não precisa responder, só escuta e aí no seu coração avalia. Quem você se considera para Deus? Quem você é para Deus? Talvez você já até saiba a resposta, já tenha uma resposta. E ainda, em determinados momentos, essa resposta que você teve, de ser importante para Deus, de ser um filho de Deus, em determinados momentos, você percebe que parece que você não é importante para Deus, ou que você não é filho de Deus, que você até se esquece disso? Não precisa responder em voz alta. Em determinados momentos, situações, fases da sua vida, parece que nada disso, por mais profundo que seja, por mais que você já tenha visto na Bíblia, que alguém já tenha falado, que você já tenha tido um grande encontro com Deus, que você está aqui perseverando, participando, buscando, crendo, cada vez mais tentando se aproximar de Deus, mas parece que tem hora que nada disso é real. Você tem enfrentado esses pensamentos? Isso tem acometido o seu coração? E mais, parece que é tão forte que sufoca essa crença ou essa verdade que você já descobriu, mas as situações ou o que vem contra e se levanta, sufoca isso a tal ponto de fazer você pensar em desistir de vir no grupo, de ir na igreja, pior ainda, desanimar da fé, parar de caminhar, vazar, né, sumir, não adianta. Pense aí, porque de fato isso acontece, e muitas vezes as provações são fortes e são pesadas. O mal, como diz São Paulo, os dias são maus. Cada dia que nós vivemos, nós enfrentamos o mal, a maldade, aquilo que se volta, que quer nos afastar e nos tirar de Deus. Isso é real, não é invenção não. Não é invenção. Vamos ser acometidos de toda sorte de tribulações, provações, tentações, pensamentos contrários a isso que nós estamos buscando e a caminhada na igreja.
O próprio Jesus disse isso: no mundo haveis de ter aflições. Então, se você encontrou algum desses pontos, pensamentos, ou alguma das respostas a essas pequenas perguntas no seu coração, vamos ver o que Deus nos fala. Lá em Isaías, no capítulo 41, no versículo 8. Isaías 41, versículo 8. Isaías está lá no Antigo Testamento, é um dos livros proféticos do profeta Isaías, que foi um grande instrumento de Deus, e que tem passagens aqui maravilhosas, como Deus usou e como Isaías era ungido por Deus para falar verdades para o povo e para consolar, para revelar palavras e situações que convertiam o povo de Deus. Isaías não anunciou os pagãos, ele anunciou o povo de Deus. Ele é um profeta eleito por Deus, ungido por Deus, e ele falava para o povo naquela época. E veja o que ele diz aqui então no capítulo 41, lá no versículo 8. Se você trouxe a sua Bíblia, que você tem aberto aí, se não pega pelo celular, ou então só escuta, mas deixa essas palavras caírem no seu coração. Tu, porém, Israel, és o meu servo, foste tu, Jacó, a quem eu escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Lá num canto do mundo eu te dei a mão, eu te chamei, lá dos confins da terra, eu te disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te deixei. Não tenhas medo, que eu estou contigo, não te assustes, que sou o teu Deus. Eu te dou coragem, sim, eu te ajudo, sim, eu te seguro com minha mão vitoriosa. Desce um pouquinho ali para o 13, ó. Isso porque eu sou o Senhor teu Deus, eu te pego pela mão e digo, não temas, que eu te ajudarei. Não tenhas medo, vermezinho Jacó, não te assustes, Israel, mísero inseto, eu te ajudarei, oráculo do Senhor, que é o teu libertador, o Santo de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, deixa aberta a Bíblia, você que trouxe, porque essa palavra, ela é praticamente para nós uma profecia bíblica do Senhor, dizendo para mim e para você nessa noite, você que veio até aqui, porque Deus te trouxe aqui, porque Ele fez de tudo pela sua providência divina, pela sua mão vitoriosa, para trazer você hoje aqui, para te dizer, eu te escolhi, tu és o meu servo. Quem diz isso aqui pela boca do profeta é o próprio Senhor, como diz aqui no versículo 13, o Senhor, o teu Deus. Meu irmão, você não é qualquer coisa, Deus te escolheu, lá num canto do mundo, como ele diz aqui, lá onde você estava, do jeito que você estava, nos caminhos que você andou, ou estiver andando, Ele não foi lá e apontou o dedo, pecador, está condenado, não, Ele foi lá e te disse, tu és meu servo, você que está em casa, tu és o meu escolhido, eu te escolhi, meu amigo, eu te gerei, eu fui lá e te busquei com a minha mão, a mão do Senhor foi quem te resgatou e te trouxe até aqui. Talvez hoje, você que está vindo pela primeira vez,
ou talvez você que já caminha mais tempo, mas num dado momento, o Senhor te resgatou. Ele não ligou, Ele não se importou a situação, se estava numa situação de pecado, afastado, longe da igreja, longe de Deus. Não, para Deus não importa, porque o amor dele é maior, e Ele vai atrás para buscar, para resgatar, para levantar, e para levar coragem, para dizer: não tenhas medo, não, eu estou contigo, eu te ajudarei. Você que diante das situações da vida diz: ninguém me ajuda, parece que está tudo contra mim. Pode até estar tudo contra você, mas o Senhor teu Deus está disposto a te ajudar. Ele é quem te ajuda, Ele é quem te dá coragem. Pare de fugir, pare de correr atrás de vícios, de caminhos tortos. O caminho do Senhor é um só. Ele diz aqui: eu te levarei, eu te pego pela minha mão vitoriosa. Meu irmão, o braço forte do Senhor, a mão vitoriosa do Senhor, foi essa mão que livrou o povo da escravidão do faraó no Egito, que conduziu o povo, que abriu o mar, que afogou o exército do faraó no mar, que fez o povo passar a pé enxuto. Foi essa mão que conduziu Jesus, foi essa mão que conduziu os profetas, que esteve sempre defendendo o povo de Deus, os israelitas. A mão poderosa do Senhor, a destra do Senhor, foi essa mão que providenciou e que fez com que o Verbo, que é Jesus, encarnasse, o Filho de Deus. E aí literalmente a mão de Deus se tornou uma mão humana, porque o Verbo se encarnou. A mão de Deus passou a ser então a mão do nosso Senhor Jesus, porque o Verbo se encarnou. Mas muitas vezes o que acontece é aquilo que eu coloquei propositalmente, os questionamentos, a situação em que nós vamos vivendo, as tribulações, as tristezas, o medo, a angústia, é depressão, é Covid, é pandemia. O Senhor está tocando até no seu coração, você que está com medo do mês de março, muitos estão sendo tocados. Você inconscientemente, quando olhou o calendário e viu o mês de março, você ficou com medo, porque no mês de março de 2019 foi quando foi decretada a pandemia, e começou a fechar as coisas, e começou o pânico se instaurar, aqui em Maringá mesmo. O Senhor está curando isso. Não temas, não te assustes. Essa palavra é para você que está assustado, amedrontado. Ai, vai voltar tudo. Não temas, não te assustes. A mão vitoriosa do Senhor está te segurando, segurando a cada um de nós. Não significa que não vai ter problemas, não é isso. Mas o Senhor quer nos ajudar. Porque quando nós nos fechamos, quando nós deixamos que esses sentimentos tomem conta do nosso coração, nós perdemos a fé, nós paramos de rezar. Quantas pessoas durante essa pandemia perderam a fé, enfraqueceram a fé, deixaram de rezar, pararam de rezar o terço, já não vão mais à missa, não se confessam, abandonaram os sacramentos, perderam a motivação, e isso é um esfriamento na fé. Não vai mais à missa, não reza, não se confessa, não comunga, não tem contato com o corpo e sangue de Jesus, e vai se esfriando, meu irmão. E esse é o pior frio que a nossa alma pode ter, a tibieza, o esfriamento da fé, porque leva a uma alma sem alegria, a um espírito morto. O nosso Deus é o Deus da vida. Ele está te dizendo hoje, Ele está falando para você. Eu vou reler esses versículos.
Tu, porém, Israel, és o meu servo. Foste tu, Jacó, quem eu escolhi. Você foi escolhido por Deus. Foi Deus quem te escolheu. Não é por mérito, não é por valor, não é por merecer mais do que o outro, do que o marido, do que a mãe, do que o filho, porque eu rezo mais, porque eu rezo menos. Não. Deus escolheu por amor, porque você é precioso, porque você é um servo, você tem a honra, você tem a graça de ser chamada serva do Senhor. Isso é uma honra, isso não é um fardo, nem um castigo, é uma honra. Lá num canto do mundo, isso aqui é muito forte, eu te dei a mão, eu te chamei lá dos confins da terra. Pensa comigo, se não fosse o Senhor ir lá, eu falo por mim, e me resgatar, onde eu estaria hoje? Se não fosse o Senhor descer ao nível, e não eu subir ao nível dele, porque isso é vermezinho, não quer dizer que Deus está humilhando, mísero inseto, não é isso, é porque nós somos mesmo infinitamente vermes perto da infinita potência, onipotência, onisciência. Deus é Deus, e eu sou criatura. Ele é Deus, Ele é o sol. Se eu for o reflexo, já está de bom tamanho. Se eu for a criatura, já está maravilhoso. Se eu for servo, então, meu Pai, que honra. Como é que pode eu, pecador desse jeito, um sugismundo, um miserável desse, ser chamado por Deus? Tu és meu servo, eu te escolhi, eu fui lá nos confins do mundo onde você estava, e te segurei, e te busquei. Não importa a situação, não importa o tanto, a vida pecaminosa, não, Deus não olha isso. Diz uma história de um pregador que sempre dizia que Jesus andava pelo caminho com os seus apóstolos, no tempo de Jesus, e pararam do lado e tinha um cachorro morto, e os apóstolos e os discípulos disseram: vamos desviar, está fedendo, Jesus, olha só. E Jesus parou e falou: nossa, está fedendo, mas que dentes lindos ele tinha. Só Jesus é capaz de enxergar a fagulha, a centelha, o amor e a vida que Ele é que te deu. Ninguém mais enxerga, mas Ele enxerga. Para você parece que está tudo morto, tudo perdido. Para o Senhor não. Para o Senhor nunca. Ele sempre vai te amar, Ele sempre vai em busca de você. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: Deus vai te encontrar. Pode falar, dá um estalinho, não precisa apertar, né? Nós estamos com esse negócio de distanciamento, mas pode falar: Deus está te encontrando, porque Ele não se cansa. Eu te escolhi, eu te disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te deixei. Meu irmão, o Senhor quer curar nessa noite um profundo sentimento de abandono, de como se Deus estivesse alheio a tudo isso que nós estamos enfrentando. Pessoas ficam doentes, pessoas sofrem, a situação da humanidade. Alguns até questionam: não, mas Deus não está vendo, Deus não está fazendo nada. O Senhor diz aqui: eu não te deixei. Pelo contrário, meus irmãos, somos nós que deixamos a Deus, somos nós que procuramos soluções sem Deus, e depois queremos fazer o inverso. Por que Deus não agiu? Nem consultado Ele foi? Alguma vez nós tivemos a coragem até de reunir a família, de procurar os amigos e dizer: olha, vamos todos rezar,
Vamos procurar o Senhor, vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos proteja, que acabe tudo isso o quanto antes possível, mas que se faça também a vontade de Deus, que nós nos convertamos, que sigamos os seus mandamentos, que vivamos conforme Ele nos ensinou. Você viu isso? Na TV, viu? Não, né? Mas boletim de tragédia sai de 2 em 2 minutos, né? Um povo que não quer, parece se retornar a Deus, mas daí culpa a Deus pelo que acontece. Mesmo assim o Senhor diz aqui, mesmo assim, não tenhas medo que eu estou contigo, mesmo sendo mais uma vez humilhado, culpado, condenado injustamente, Ele vai dizer, não tenhas medo que eu estou contigo, não te assuste, que eu sou o teu Deus, eu te dou coragem, sim, eu te ajudo, sim, eu te seguro com minha mão vitoriosa. Deus quer hoje segurar você, pegar você. O Senhor não importa com a sua situação, não quer saber se você é santo, se você é pecador, se você reza, se você não reza, você veio hoje pela primeira vez, você está vindo pela 10ª, milésima vez, não importa isso. Deus quer nos segurar com sua mão vitoriosa. É muito forte isso, é muito forte. E muitas vezes a gente não imagina como é que isso se dá. É muito simples como é que isso se dá. É muito simples. Se você quiser abrir, mas não precisa, eu tenho aqui. Lá em Mateus, no capítulo 14, versículo 31, narra a passagem em que Jesus fica à beira do lago, fica no monte, rezando. Os apóstolos, ele ordena para que eles já atravessem o lago de Genezaré. E durante a noite, que ele se retirava à noite para rezar, ele vai até os apóstolos que estavam no barco. Estavam os apóstolos no barco. E ele vai caminhando sobre as águas. Você deve conhecer essa passagem. E aí então os apóstolos o veem, ficam assustados, pensam que é um fantasma. E aí Pedro toma a frente e diz, quem é você, né? Deve ter perguntado. E aí Jesus diz, Pedro, sou eu, né? Sou eu. Eles pensaram que era um fantasma, porque estavam amedrontados à noite, na escuridão, num barco sem destino. E então Pedro diz, se és tu, mestre, manda que eu ande sobre as águas. Venha. Ele começa a andar sobre as águas. Pedro, aquele mesmo chucrão que a gente já viu. E então acontece que o vento aumenta, fica perigoso, o mar se agita, e Pedro então começa você conhece? Se afundar. Pedro começa então a afundar. À noite, no meio do lago, com vento contra, mesmo ele que era pescador, o que ia ser o desfecho da história? Ia morrer afogado. Ia morrer afogado. Você concorda? Não ia ter outra saída. Então ele, vendo a sua vida em risco, única solução, o que é que Pedro então fala? Mas sentindo o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Preste atenção. Sentindo o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Nesse versículo, meu irmão, está aqui muito bem figurada, muito bem
relatada para que você e eu possamos entender que essa é a mão vitoriosa do Senhor, é a mão de Jesus que foi estendida para Pedro, que no meio daquela tribulação, daquele vento, naquele mar agitado, à noite, na escuridão, então tinha trevas, tinha tribulação, tinha o vento contra, tinha a maré, e ele teve então o quê? Uma crise na sua fé. Ele perdeu a sua fé, bem no meio. Graças a Deus, Jesus estava perto, e Jesus foi ao encontro dele, e Jesus estende a mão. Quando ele clama, Jesus estende a mão, ele levanta, segura Pedro, e com certeza Jesus continuou sobre a água, né? Porque não fala que Jesus entrou no barco, foi lá, esticou a mão para tirar Pedro. Não, não. Ele continuou sobre as águas. E ele retira então Pedro, que estava se afundando, e o coloca de novo sobre a água. E aí vai até ele, vai até o barco com ele. Essa passagem, meu irmão, principalmente esse versículo, é exatamente a passagem que nós lemos de Isaías. É exatamente a mão do Senhor Jesus que fez aquilo que o Senhor havia prometido, profetizado lá em Isaías. Eu não sei qual é o vento, a tribulação que está se acometendo na sua vida. Eu não sei o que é que está trazendo trevas, escuridão, que faz com que você fique com medo, como Pedro ficou, amedrontado, assustado, que faz com que a sua fé se enfraqueça, que você perca a sua fé, e que até a sua vida esteja em jogo, mais ainda do que a vida do corpo, a alma pode estar afundando a sua alma naquilo que é, e pode ser a pior morte, a pior morte que nós podemos experimentar, que é a morte eterna, que é perder o céu, viver longe do Senhor, e quando chegar no nosso dia de nos apresentarmos diante dele, não estamos preparados, e seremos julgados pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pela nossa vida. E então Jesus vai lá, e a mão vitoriosa, como diz lá em Isaías, porque eu te seguro com a mão vitoriosa, e a mão vitoriosa do Senhor, que foi crucificado, mas que é vitorioso, porque venceu a morte, o único Deus, o único Senhor, o único que ressuscitou e venceu a morte, vai lá e retira Pedro. O Senhor quer fazer isso hoje na sua vida, quer retirar você dos perigos da morte, da dor, da tristeza, do pânico, da falta de fé, da falta de confiança no plano de Deus. Em grupos passados, no dia que a Ju pregou, nós até rezamos e pedimos isso: os meus passos são teus, os meus planos são teus. Depois, semana passada, o Senhor nos falou de sermos homens novos, mas não adianta entregarmos os nossos planos, sermos homens novos, e afundarmos na fé, e afundarmos diante das tribulações. Não, o Senhor nos ajudará, o Senhor está conosco, mas eu tenho que assumir isso. Quando Pedro viu a viola em cacos, quando viu que ia morrer afogado, o que ele fez? Ficou calado? Deu desculpa? Se esquivou? Não! Senhor, salva-me, eu vou morrer, me tira daqui. Um pescador, sabia nadar, mas estava na escuridão. Eu não sei qual é o mar de tribulações que se acomete sobre você, mas saiba que a mão do Senhor, que o poder de Jesus, do Deus libertador, do Santo de Israel, é muito maior, é infinito, não acaba. Nós é que nos esquecemos, como nós fizemos a nossa análise aqui diante das perguntas, mas
Deus nunca vai deixar, Deus nunca vai te abandonar. Jesus não morreu e ressuscitou em vão, não. Foi para resgatar e dar a salvação a você e a cada um, e para estar conosco, para viver conosco. Ele não está morto e Ele não te esqueceu. Não deixe que as tentações, as investidas do mal, do maligno, que querem sufocar isso, Cláudio, que querem tirar essa certeza e essa graça do seu coração, não deixa isso vencer. Temos que fazer como Pedro: Senhor, salva-me. Fecha os teus olhos e pensa nas situações que você está vivendo. Traz aí ao teu coração, imagina como se fosse aí esse barco, essa noite, essa escuridão. E qual é o vento, essa brisa, talvez até um temporal, um mar agitado, e as coisas atribuladas, e você no meio disso daí, e o teu coração vai ficando aflito e angustiado, diante de um parente que está doente, você que está enfrentando isso, diante da perda do seu pai, você jovem que perdeu o seu pai, a dor da saudade, a angústia de achar que foi tão pouco tempo, você devia ter amado mais, devia ter estado mais com Ele, e esse sentimento de condenação, de remorso, de angústia toma o seu coração, e faz exatamente isso que Pedro sofreu. A angústia, o medo te faz afundar, nem rezar você está conseguindo. Quando te pedem para rezar pelas almas do purgatório, quando te pedem para rezar pela alma do seu pai, você não consegue. O Senhor está tocando você sim, meu irmão. O Senhor está colocando a mão dele misericordiosa, poderosa sim, mas também misericordiosa e chagada, essa mão que foi cravada, que foi transpassada e que jorrou sangue. Esse sangue chega agora sobre o seu coração e sobre esse sentimento de dor. Faça essa experiência agora. Diga: Senhor, vem me salvar, Jesus. Eu tenho sofrido, Senhor, eu tenho enfrentado tempestades, tribulações, Senhor, uma noite escura, Jesus. Eu não consigo ver adiante, Senhor. Tantas situações que têm atribulado, Senhor, sufocado, Jesus, o meu coração. E nessa noite eu clamo. Diga: Senhor, eu clamo a tua ação. Vem tocar em nós, Jesus, vem de encontro, vem nos resgatar, Senhor. Não olha, Senhor Jesus, a situação que nos encontramos, a situação, Jesus, que nós estamos, mas vem, Senhor, e salva-me, Senhor Jesus, com a tua mão, Senhor. Pega-nos, segura-nos agora, Jesus. Toca, Senhor, nessa moça, Jesus, que sente-se acusada, suja, indigna, Senhor Jesus, diante de ter enfrentado e ter feito um aborto, Jesus. Cura, Senhor, estende a tua mão agora misericordiosa e levanta e segura firme essa tua filha amada. Tira todo o sentimento de condenação, de dor, Jesus. Traz agora, Senhor, o bálsamo do teu amor, o teu sangue que cura e que é libertador, Jesus. Vem, Senhor, restaurar a fé de muitos aqui. A fé, Senhor, que foi perdida, que foi enfraquecida. A falta de confiança diante das situações, dessas tribulações, até mesmo da pandemia, Jesus. O quanto isso deixou muitas pessoas assustadas, Senhor. Nós estamos aqui, Jesus. Não nos deixe afundar, Senhor Jesus Cristo. Vem e estende tua mão, Senhor, e salva-nos, Jesus. Segura-nos, Jesus.
Vem até nós, Senhor, porque nós precisamos, Senhor, porque muitas vezes nós estamos nos afastando de você, Senhor Jesus, porque muitas vezes os pecados têm sido mais fortes, as tentações têm dominado, Jesus, e tem não só nos afundado no mar, mas tem nos feito, Senhor, nos enlameado e tem sujado, e tem manchado, Jesus, o nosso coração, e muitos aqui estão se sentindo agora indignos, não merecedores, até de estar na presença do Senhor Jesus, e Ele vem e lava, e diz: não tenhas medo, meu filho, eu vim para te segurar. O Senhor é aquele bom pastor que vai atrás da ovelha, da única do seu aprisco, que deixa as ovelhas no aprisco, e Ele vai atrás, e Ele vai atrás de você agora, de você, que estava totalmente desanimado, que já tinha pensado em abandonar tudo, sair da caminhada, deixar de vir na igreja, que já não estava mais com ânimo de ir à missa. O Senhor segura você agora, e não só te segura pela mão, o Senhor te abraça, como aquele pai, como aquele que encontra o seu irmão, um amado, uma pessoa que há tempo ele não conseguia falar, e Ele te aperta e diz: tu és meu servo, meu amado, sim, eu venho até você, eu vou até você, não importa onde você está, não importa o quão sujo, o quão pecador você esteja se sentindo, o Senhor abraça, Ele vai, Ele estende a mão sobre você agora, e é a mão misericordiosa, é a mão das chagas do Senhor Jesus, a mão que levanta, a mão poderosa, que te liberta do mal. O Senhor está libertando você agora de todas as amarras do pecado. Muitos homens aqui estão sendo libertos agora das amarras da sexualidade depravada, da pornografia. O Senhor está quebrando agora cadeias. Feche os teus olhos. Eu peço que os homens agora entrem em oração. Feche os teus olhos e apresenta agora o teu coração, homem. Eu sou homem. Vamos rezar por nós agora. Senhor, vem libertar esses homens. O Senhor deseja fazer uma grande obra nas nossas vidas agora, homens. Ele deseja levantar aqui homens que o amem, que lutem contra o pecado, que não tenham vergonha de assumir e testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. O Senhor está libertando você, que desde a sua infância já tem relações sexuais. O Senhor cura você agora de toda a depravação, tudo que você foi submetido. Homens que foram levados até zonas do meretrício, homens que foram submetidos, da palavra feia, bacanais, dentro de quartos, com parentes, com amigos da escola, com professores, com pessoas adultas, que aliciaram. Você foi aliciado, e o Senhor está curando você agora, está libertando. O Senhor segura você forte agora, como quem segura algo que é precioso, que é dele, e lhe diz: você me pertence, tu és meu, e você não vai se perder. O Senhor tira homens aqui agora da perdição, do vício da bebida. Você que fugia e tinha que beber porque você não conseguia lidar com a situação da perda do emprego, de humilhações que você sofreu no trabalho, na sua vida. O Senhor quer nos curar e libertar agora, homens, para levantar homens que tenham a ousadia de serem profetas, de assumirem e de dizerem: não, mas esse lugar é bom, você sempre foi lá. E o Senhor quer nos dar essa coragem. Não tenhas medo, eu te dou coragem.
não, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais cair na pornografia, eu vou lutar, porque o Senhor está agora curando, libertando e resgatando a nós homens. Você que é casado e luta para ser casto, luta para ser fiel, o Senhor te dá agora uma unção nova, a força do Espírito Santo, o poder dessa mão chagada, do Deus libertador, de você ter forças para se manter casto, para não trair sua esposa, para não cair no adultério. É o Senhor quem diz: eu sou aquele que te dá força, meu filho. Você não está sozinho, você não está sozinho. Deixe o Senhor tocar você agora, homem, não seja duro, abra o seu coração. Pedro não teve vergonha, Pedro clamou pelo Senhor, Pedro era homem. E veja a maravilha que Pedro depois, por causa da sua humildade, se tornou então o primeiro Papa. Esse homem que apavorado clamou para Jesus não deixar ele morrer, é o mesmo homem que depois, transformado pelo Espírito Santo, lá em Pentecostes, fez um discurso que converteu 5.000 pessoas. Aquele que era pescador, que não era nada, mísero inseto, vermezinho do Senhor, se tornou um homem profeta, o primeiro Papa, aquele que instituiu a igreja, aquele que Jesus disse: tu és pedra. O Senhor diz para você agora: tu és meu filho, eu te protejo. Vamos ficar de pé, vamos rezar. Já já nós vamos cantar uma música, mas eu peço que agora todos nós possamos clamar isso. Espreguiça isso, dá uma acordada aí, né? Mexe as cadeiras, estrala as costas e peça para o Senhor, para que essa mesma graça que Pedro teve naquela noite, no meio das trevas, da escuridão, da aflição que aquele homem estava, meu irmão, não sei se você conseguiu entender, ele ia morrer, ele não teve vergonha não, ele foi lá e rasgou o seu coração e falou: Senhor, salva-me, porque eu vou morrer afogado, eu estou morrendo. Não existe morte pior do que ficar longe de Deus, do que se afastar de Jesus, e isso nós estamos nos esquecendo, e essas coisas vão passando como comum. Não, o mais importante é estar seguro na mão do Senhor.